Vamos lá, Marcos capítulo 10, versículo 45, mais uma vez nos diz a palavra de Deus assim, ó. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Pode se sentar. Quem tem me acompanhado desde o primeiro dia sabe que eu estou pegando aspectos desse texto. Hoje de manhã nós falamos sobre o fato de Jesus dar a sua vida, a dele. Agora aqui à noite eu quero pensar sobre uma frase que parece simples, mas que é extremamente profunda. É que Jesus disse que ele veio, e ele veio ao mundo. Parece uma coisa tão simples, Jesus veio ao mundo, mas não é não. É de uma profundidade gritante o fato de Jesus ter vindo aqui. Jesus veio ao mundo. E olha que interessante, Jesus não veio ao mundo enviado ao mundo. Ele não desceu ao mundo como uma aparição mística. Jesus não veio ao mundo como um visitante de outro planeta. Jesus não veio ao mundo como um estrangeiro que traz na bagagem os vícios da sua cultura. Jesus veio ao mundo como servo. Jesus veio ao mundo para servir. O que eu entendo disso? Que eu não estou no mundo a passeio, mas a serviço. Não estou no mundo para dar uma volta, eu vim ao mundo para fazer diferença, para ser diferente. Eu estou no mundo. Nós temos gente que consegue viver numa espécie de limbo, ele nem fica no mundo, nem fica na igreja. Fica num esquisito, numa espécie de estratosfera espiritual, se é que existe isso aí. É gente que não consegue desenvolver uma raiz com o lugar, não desenvolve um ambiente, não se conhece, não se percebe. Ele está na igreja, está no mundo, não está em nenhum dos lugares ao mesmo tempo, não tem identidade, como o pastor disse aqui, não há uma espécie de reciprocidade com o lugar, ele não tem ressonância na vida, não faz diferença na história, e quando morre é apagado da memória. Mário de Andrade escreveu: o que é morrer? É alguém ler teu nome num papel e perguntar quem foi. Passa pela vida, mas não existe. É atropelado pela vaga da história. Ele é arrastado pelo mundo, vai virar uma placa no cemitério. Não deixa a vida. Eu quero que hoje, através do Espírito Santo, essa palavra te mova daqui, para sair daqui com vontade de fazer história, ganhar o mundo inteiro, que você saia daqui hoje com o coração chamuscado pela vontade de mudar o mundo. Porque Jesus nos enviou para o mundo. E nós estamos aqui. Amém? Jesus tornou-se um de nós. Ele veio ao mundo, assumiu a nossa carne. A Bíblia diz que ele levou sobre si os nossos pecados. Ele morreu a nossa morte. A maior notícia que o mundo já ouviu é que Jesus veio. Ele esteve aqui. Irmão, você já parou para pensar do ponto de vista da grandeza da encarnação? Jesus está aqui do nosso ponto de vista. Sentir o que é a lágrima nascer nos olhos, correr pelo rosto e morrer levemente salgada na boca. Jesus sentia a taquicardia de uma notícia: morreu teu amigo Lázaro. Jesus sentia as pernas bambearem porque sumiu alguém, perdeu um discípulo. Jesus está no meio de um jardim e recebeu um beijo, imagem do afeto, do carinho. Só que esse beijo vem de alguém traindo, e ele ainda nesse ambiente, nesse momento, conseguir pensar a ponto de não permitir que o beijo se tornasse para sempre símbolo de traição. Porque se o beijo se tornasse para sempre símbolo de traição, como é que a gente ia beijar os irmãos e os amigos e o povo da nossa família? Aí Jesus olha e diz: amigo, cura o beijo, porque se é meu amigo pode me beijar. É com um beijo que você me trai? Porque ele ousou amigo, ele resolveu tratar e sarar as feridas de um beijo falso. Jesus já esteve aqui, sabe o que é ser traído, sabe o que é receber notícia ruim, sabe o que é encarar fariseu nojento. Jesus já esteve aqui, ele sabe o que é de entender limite. Jesus sabe o que é ele ter que atravessar o mar, atravessar a nado, atravessar no barco. Jesus é o único Deus da história que anda. Parece uma coisa simples, mas não é. Se você pegar livros de mitologia, dá uma olhada nos deuses. Eles ficam voando sobre asas, eles andam num raio, vêm no trovão, carregados nos ombros. São deuses que estão ou deitados eternamente ou em pé eternamente. Só Jesus aparece andando. Ele anda tanto que ele anda até em cima das águas.
É o único Deus da história que resolveu andar. Jesus saiu pela vida conjugando verbos da simplicidade: andar, comer, chorar. Ele veio. É por isso que Ele é Deus de vivos e não de mortos. Porque Ele esteve aqui vivendo, andando com a gente, transpirando com a gente, estando sob o sol. Sabe o que significa isso para mim e para você? Que se tem uma coisa que deve deixar Deus injuriado é ver crente que está desperdiçando a vida. Que simplesmente ele se acostuma a viver nesse processozinho medíocre, um mundo apequenado, estranho, de uma vida repetitiva, sem graça. Por isso, mais incrível que pareça, ele é sal e vive uma vida sem sal. Aquela vida sem graça, meia boca. De vez em quando aparece no culto para dizer que está vivo. É crente aos domingos, mas não entre os domingos. De vez em quando ele aparece e fala: aí gente, estou vivo, vim aí para trazer meu dízimo, eu ainda existo. Hoje Deus quer chacoalhar a gente, sacudir a gente, dizer para a gente: acorda, você está vivo, você está no mundo, está na história, pisa no chão, anda na vida. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, quer andar comigo? Quero, então arranca a sandália. Está aí um negócio diferente. Ao invés de mandar calçar o sapato para não correr o risco de pisar no espinho, ele manda tirar. Tira as suas sandálias, quer andar comigo? Corre meu risco. Pisa no meu chão, deixa eu ferir seus pés. Deixa minhas marcas na história. Enche o chão de pegadas, Moisés. Participa da vida, sente o pó. Só quem tem o pé sujo vai precisar lavar. Você vai precisar de outros irmãos que lavem teus pés. Caminha, exista. Irmão, não tem nada mais estranho do que gente que vive, mas não existe. É um absurdo, um paradoxal. Viver sem existir. Estar aqui, mas não está. Respira, mas não vive. Pior ainda, nós estamos nos tornando uma igreja hoje que tem muito trabalho e pouco serviço. É esquisito isso. Quer ver? Segunda-feira tem o culto do impacto. Terça-feira, a terça do milagre. Quarta da glória. Quinta do poder. Sexta do extraordinário. Sábado da apoteose. Domingo da ressurreição. Não sobra um dia para ser normal. É extraordinário o tempo todo. Não sobra um dia para ser normal. Para viver, para andar na vida, para conversar com gente, para abraçar pessoas, para parar o carro no meio de uma batida e resolver socorrer. Coisas normais. Irmãos, sejam bem-vindos ao Deus do normal. Deus gosta de gente normal, de gente que erra, gente que falha, gente que peca, que precisa da graça, que ajoelha no meio da rua, gente que chora sozinho no quarto de madrugada. Deus lida com gente normal, está com os normais, porque Jesus veio. Ele veio. É um perigo quando a gente tem surtos de angelicalidade. Nós temos na igreja gente que tem surto de anjo e Gabriel com idiotice. É um perigo. O cara fala: não, vou ganhar o mundo sozinho. Não vai não. Aliás, tem gente que tem esse surto pelo outro lado. Ele sozinho inferniza a igreja. Quando a gente está normal, a gente sabe que vai ter dia que a gente vai orar e Deus não vai responder, porque Ele é soberano, fala se quiser. Vai ter dia que Ele vai falar tudo errado e a gente não vai entender nada e o certo é Ele. É ou não é? Sabe o que Deus faz na Bíblia? Deus faz umas anormalidades absurdamente normais para o mundo dele, não para o nosso. Por exemplo, quando todo mundo aposta, olha que tremendo, todo mundo aposta que Jesus vai chamar um monte de gente extraordinária, Ele chama gente comum, tão comum que até hoje ninguém sabe direito o nome dos 12. É ou não é? É um Jesus que quando você espera que Ele vai vir de um lugar, Ele vem do outro. Ele avisa, quando falarem que está aqui, está ali ou está lá, não está não. É um Jesus que vem para conversar com gente comum. Sabe o que Ele faz? Ele inverte os padrões tão violentamente. Quando você olha para João Batista, por exemplo, você pensa: João Batista, espiritual. Jesus é o contrário. João Batista está lá no deserto, Jesus está na cidade. João Batista tem uma dieta rígida, a de Jesus deu para ele um apelido: comilão e beberrão, imagina. João Batista está fugindo da cidade, Jesus está no meio do povo. Jesus é um Deus que é capaz de parar de pregar para segurar a criança no colo e matar de raiva os discípulos. Jesus chega na frente do templo, olha para dentro do templo e sabe o que Ele diz? Vocês transformaram a casa de Deus num covil de ladrões, toca das feras. Você acha que o que eu faço aqui é pesado? Você não conhece Jesus. Jesus era irritante com todos esse povo aí. Deixa eu dizer uma coisa que é para ficar mais claro ainda para você que está boiando e não entendeu ainda. Olha para mim aqui, ó. Quando Jesus olha para dentro e fala assim: ó, vocês transformaram a casa do meu pai em toca das feras.
Jesus usa um termo que, quando é traduzido pelos discípulos, é colocado no grego, lestai, ou vem de lestes. Esse termo no grego é bandido feroz. Os bandidos da parábola que o pastor disse, pegaram um homem e não se contentaram em roubá-lo, espancaram quase à morte, porque no grego há duas palavras para os bandidos, tem essa dos lestais e tem o bandido da sutileza, que é aquele que entra, como Jesus disse, que é aquele bandido que entra sem passar pela porta e rouba os curral das ovelhas. Só que Jesus usa lestai para quem está dentro do templo. Jesus fala: vocês transformaram a casa do meu pai num lugar de ladrões, vocês são bandidos que estraçalham vítimas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Quando vocês vêm ao templo, vocês correm o risco de ser assaltados 2 vezes. Se escapar dos bandidos da estrada, não escapam do bandido do templo. É a mesma bandidagem, o mesmo destroço, a mesma miséria. Sabe o que Jesus está falando para nós com isso? Que Ele não chamou a gente para assaltar vidas, Ele não chamou a gente para estraçalhar pessoas, não chamou a gente para roubar o patrimônio de ninguém. Jesus chamou a gente pura e simplesmente para viver, para estar aqui, de corpo e alma, fazendo diferença para a glória de Deus, projetando vida. É por isso que quem é rico tem um certo medo de crente. Você já viu que quem é rico vem para a igreja com a mão no bolso? Deixa a carteira em casa? Porque tem aquela sensação que a gente vai arrancar tudo dele. E eu quero deixar bem claro para você que é rico aqui hoje: seu dinheiro não interessa. Porque seu dinheiro pode te comprar a melhor casa de Blumenau, mas não vai te dar um lar nem uma família. De endereço ela consegue, lar não. Você pode comprar o melhor colchão do mundo, esses colchões que tem hoje, cheio de eletricidade, aquela coisa toda. Mas sono você não consegue comprar. Pode colocar comida na mesa, torta e direito, mas não faz a família sentar em paz e glorificar a Deus pela mesa. Dinheiro pode fazer sensações extraordinárias, mas não consegue salvação de almas. O que Jesus quer que eu e você entendamos aqui hoje é que Ele veio. E Ele veio para estar no mundo, no meio das nossas casas, no meio das nossas vidas, na intimidade comum do dia a dia. Escuta uma coisa: o comportamento de quem se envolve na missão de Deus deve ser exatamente o mesmo de Jesus. A Bíblia diz que Ele nos enviou ao mundo para que nos identificássemos com os outros. Ou seja, como Ele se identificou conosco, a gente se identifica com Ele. Com o próximo, com o irmão, com o outro. Agora, raramente a gente leva em consideração esse princípio aqui, encarnação da missão, que é perceber o outro na sua fragilidade, no seu contexto, nas suas dores, que é expor a palavra sem impor nossas regras, convidar sem coagir e amar sem possuir. O problema de muita gente é que ama já possuindo o indivíduo. Se ele não vem para a nossa igreja, é carimbado com a gente, tatuado pela nossa denominação, fala com o nosso jeito, tem os nossos tiques nervosos, tem o nosso evangeliquez e o nosso sistema. Se a gente, olhando para ele, não nos enxergamos, ele não é nosso. Na verdade, a gente projeta pequenos movimentos nossos nos outros. É como se fizéssemos uma geração de robozinhos parecidos com a gente. E a Bíblia chama para a gente ser tudo parecido com Jesus, Ele, o primogênito de muitos irmãos. Dá um trabalho imenso ser parecido com Jesus. Primeiro que Jesus não gosta das pessoas que geralmente a gente ama bajular. Sabe aquele ditadozinho: me diga com quem andas e te direi quem és? Esse ditado não serve para Jesus absolutamente. Irmão, tem certos irmãos assim mais cheios de pudores que eles ficariam desesperados com as pessoas que Jesus anda. Jesus chega para um grupo de fariseus e diz assim: as prostitutas vão entrar no reino primeiro que vocês. Imagine, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Quer bombar? Você quer ir para a mídia? Quer arrebentar? É fácil. É só você nunca falar em cruz. É só você pregar o que o povão quer ouvir. Enche a massa, vai para cima. Tem umas frases que você não pode esquecer nunca. Anota aí: você vai vencer. Essa tem que ir. Coloca lá: você nasceu para vencer. O céu sem você é chato. Você é a 4ª pessoa da Trindade. Você vai bombar, irmão. Agora, se você pregar a verdade, se você disser que você é pecador, é carente da graça, precisa de Jesus, que sua vida sem Jesus é uma miséria, por mais bonita que ela seja, você vai para a cruz, vai ser crucificado com Cristo, não vai ter honra, não vai ter aplauso, mas vai ter céu. É difícil ser parecido com Jesus, é difícil estar perto de Jesus. O relatório da Cidade do México de 1963
um relatório de um evento teológico extraordinário, diz o seguinte: ele também chama a sua igreja para se envolver com o mundo secular. Isso é ao mesmo tempo fácil de dizer e sacrificial de fazer. Uma igreja que se envolva com o mundo. Você quer ver uma coisa estranha? Tem gente que quando ele aceita Cristo e ele vem para a igreja, ele esquece que existe mundo. São aqueles fantasminhas celestiais que dizem aquela frase: quando eu era do mundo. E você olha para ele com a sensação que ele morreu faz tempo mesmo, né? Ele não conhece ninguém, não conversa com ninguém, a cara fechada o tempo todo, é Bíblia debaixo do braço, terno e gravata, não conversa com ninguém. Engraçado que quando ele não era crente, o churrasco de domingo era na casa dele, ele é que organizava o futebol do bairro, era o cara da rua. Ele aceita Jesus, ele fecha a cara, fecha o portão, bota grade, cachorro e tudo mais, não fala com ninguém, vai e volta da igreja com a cara fechada. Quando você dá a paz do Senhor para ele, ele responde uma paz com tanta raiva, que você fala: desculpe, irmão. Você já viu gente assim? Eu fico tão feliz quando eu vejo uma igreja que consegue sorrir, que nós temos hoje uma espiritualidade densa, espírito de gravidade, o cara só cai, ele não consegue ser leve. Você já viu isso? Crente que não sorri, não é feliz, o tempo todo, tudo na casa dele é rígido, fechado, é aquela espiritualidade que só tem Senhor, mas não tem pastor. É por isso que eu gosto do Salmo 23, é equilibrado, o Senhor e o pastor, e nada me falta. Equilíbrio. Como a gente tem desesperados da fé. É gente que passa o tempo todo injuriado, fechado, aquela coisa tensa. Sabe aquele cristianismo de esfolar pescoço? Negócio esquisito, não é? E sabe o que é mais estranho ainda? É que esse tipo de gente jura de pé junto que isso aí é obra de Deus. Tipo, Deus entrou em mim, me piorou, mas é uma obra dele. Ué? Eu não consigo encaixar o fruto do Espírito, que começa com amor, alegria e paz. Tudo que o crente faz começa no amor, executado na alegria, para terminar em paz. Se você é um cristão, mas é o causador de conversa, fofoca e intriga da sua família, nem crente você pode ser. Irmão, sabe o que é missões? Sabe o que é conferência missionária? Conferência missionária é uma espécie de culto de doutrina ampliado. É o lugar onde Deus pega a gente de jeito, faz a gente encostar na parede e vai arrancando máscaras e camadas de religiosidade. A coisa mais fácil que existe na igreja é se tornar religioso. Aquele indivíduo que bate carteira na igreja, que faz e acontece, que fala para todo mundo que está aqui há muito tempo, que já criou raízes, criou tanta raiz que não consegue sair do lugar. Tomara que Deus sacuda hoje a nossa religiosidade vazia. Você está aqui porque o Espírito Santo se move em você, você tem vida. Jesus veio para vivos. Eu costumo dizer que Jesus é um exemplo para tudo na nossa vida, menos velório. Jesus estragou todos os velórios que ele foi, porque ele é Deus de vivos. O negócio dele é com vida. John Stott disse uma coisa tremenda, ele disse assim, para nós é mais natural o evangelho, nós gritarmos o evangelho às pessoas à distância, do que nos envolvermos com elas de forma profunda, pensarmos dentro da sua cultura, dos seus problemas, e sentirmos com eles suas dores. É fácil gritar o evangelho da distância do púlpito, é fácil gritar o evangelho daqui. E sabe o que é mais esquisito? Essa sensação de estar aqui, é uma sensação que tem roubado corações. Há pessoas que são nascidas só para isso aqui. Fora daqui não tem uma vida cristã genuína. Ele só consegue ser santo aqui em cima. É aquele movimentozinho da geografia do púlpito, não da biografia atrás de um púlpito. O indivíduo que aqui é tremendo, extraordinário. Tanto que a gente já tem até uma frase no jargão evangélico. O cara prega demais. Pena que a vida não é lá essas coisas. Mas a gente continua convidando. Por quê? Porque o indivíduo traz gente. E com isso a gente sacrifica a qualidade no altar da multidão. Nunca meça seu ministério pela multidão. Porque a mesma multidão que te aplaude na sexta-feira te apedreja no domingo sem nenhuma dor de consciência. E multidão é tudo igual, só muda o endereço. Mata sem dó, grita tranquilo. Eu fico imaginando no dia que colocaram Jesus e Barrabás lado a lado, e chega para a multidão e fala assim, ó, quem que vocês querem? Aí a multidão começa a gritar, só que a multidão grita em aramaico. E ela grita o nome dele, porque o nome dele é aramaico, Barrabás. Sabe o que é Barrabás em aramaico? Bar-Abá, filho do pai. Olha o grito da multidão. Tenta imaginar a multidão gritando, Bar-Abá. E o povo ouvindo, filho do pai. Só que o filho do pai está aqui, ó, Cristo. Todo machucado. E o outro falso, que tem nome, mas não é, está aqui do lado. E o que a multidão consegue? O filho do pai, mas o errado. Eu tenho para mim que até hoje tem muita igreja seguindo o filho do pai errado. A bandidagem sagrada.
Será que você já descobriu qual é o Cristo que você segue? Porque o Cristo que eu sigo é o que serve. É aquele que me coloca para servir o tempo todo, porque Ele é o servo por excelência, e a Ele eu sirvo, e a Ele eu imito, e a Ele eu ando, com Ele eu vivo, é Ele que me move. Cuidado com a voz da multidão. Às vezes a multidão pede só o Barrabás, porque sabe que o Barrabás vai trazer uns caixas eletrônicos junto. Jesus é o contrário, Ele vai cobrar de você que você entregue tudo, vida completa. Escuta uma coisa, quem tem medo do mundo não pode se envolver com a missão de Deus. Se você tem medo de se envolver com o mundo, não pode se envolver com a missão de Deus. Sabe o que é mais estranho? Há muitos crentes que eles vêm para a igreja para fugir do mundo. É esquisito isso. O indivíduo fala, não, se eu ficar no mundo, aí eu vou me envolver, vai ser estranho. É mais ou menos o que a gente faz na época de carnaval. Faz um retiro de carnaval que é para tirar o jovem do ambiente do mundo, porque se deixar o jovem cai. Então ele não é crente. O crente genuíno sabe, eu estou aqui e pode vir bandeja do inferno de todos os lados, eu não me curvo, vou parar na fornalha, paro, mas Deus vai estar lá, porque Ele anda comigo em todo o tempo, onde eu esteja. Orlando Costas, que foi um dos grandes homens da missão, ele disse uma coisa tremenda, olha que tremendo, não é que Deus tem, olha para mim, não é que Deus tem uma missão para a igreja no mundo, Deus tem uma igreja para a sua missão no mundo. A missão não foi feita para a igreja foi feita para a missão de Deus. A missão existe antes da igreja, Deus já é missionário. Ele cria uma missão no mundo, abraçar pessoas, transformar vidas, levanta uma igreja para a missão, não a missão para a igreja. Desse ponto de vista, toda e qualquer pessoa precisa ser missionário. Na história das missões, existe um grupo na igreja, se você não estudou isso, pessoal do CTM, aí procura aí, os morávios. Comunidade dos morávios, Nicolau von Zinzendorf. Zinzendorf era um homem rico. E quando ele se forma, o pai dá dinheiro para ele fazer aquela coisa de playboy, dar uma passeada pela Europa toda, torrando dinheiro. Só que ele para num museu, e no museu, diante de uma imagem de Cristo, o Cristo crucificado, o sangue escorrendo das feridas da sua coroa de espinhos, ele fica abalado diante da imagem, e ele tem a sensação de que a imagem olha no fundo dos olhos dele e diz, tudo isso eu fiz por ti, que fazes tu por mim? O coração dele move. Ele não volta mais para ficar andando, ele volta e investe tudo que tem na criação de uma comunidade missionária chamada os Morávios. A única comunidade do mundo que até hoje conseguiu fazer uma campanha de oração ininterrupta de 100 anos. 100 anos de oração. As estatísticas missionárias mais recentes dizem que hoje, a cada 6.000 cristãos, um vira missionário. Na época dos morávios, a cada 60 crentes, um era missionário. Ser morávio era sinônimo de ser missionário. Eles tinham um lema, o Cordeiro de Deus é digno. Sabe como surgiu o lema? 2 jovens sentiram o coração tocado por Deus enquanto estavam numa vigília, ajoelhados em cima de um mapa mundi. E eles oravam e diziam, Deus, entregamos a nossa vida para qualquer lugar aqui, ó. E Deus direcionou a uma pequena ilha da África. Eles levantaram informações da ilha, descobriram que a ilha tinha um dono das terras e ninguém podia entrar ou sair sem que o dono autorizasse. Sabe o que eles fizeram? Se venderam como escravos ao dono das terras. E o dono mandou buscar, aí chega o dia de se despedir, a multidão chorando assim no cais, e eles entraram no navio, nunca mais iam poder voltar, eram escravos, perderam o nome, perderam a identidade, perderam tudo, e o povo chorando, dando tchau. Um deles sobe no barco e dá um grito, não chorem, porque o Cordeiro de Deus é digno pelo seu sacrifício. É tão pouco tudo que a gente faz, irmão. Às vezes eu tenho uma vergonha tão grande, eu abro o coração. Às vezes eu tenho uma vergonha tão grande em mim. Saber de onde Deus me tirou, o que Ele fez por mim. Irmão, do ponto de vista lógico, comum, normal, ordinário, como o pastor diz, eu não poderia estar aqui. Não era para eu estar aqui. Não tinha a menor possibilidade de eu estar aqui. Eu sou um milagre da graça de Deus. Eu nasci com tudo para dar errado, tinha tudo para dar errado. A maioria dos meus amigos de escola foram mortos pelo crime, pelas drogas. Tinha tudo para dar errado. Se eu estou de pé aqui hoje é por pura graça divina, sem explicação nenhuma. É uma aberração sagrada.
E às vezes eu fico pensando quanto pouco que eu consigo fazer. Aí começa a entender alguns vultos missionários que gritavam: se eu tivesse todas as vidas, eu as daria todas. Hudson Taylor disse o seguinte: a obra de Deus começa difícil, fica impossível e então é feita. Só a graça de Deus faz isso. Jesus tem uma palavra para você aqui essa noite. Entregue a sua vida toda no mundo de hoje, porque você veio para este mundo e Deus te plantou aqui. Deus plantou você aqui. Você pode levantar sua mão? Deus está falando para você aqui hoje. Deus está falando para você. Você está no mundo porque Ele conta com você. Ele não vai mais usar Paulo, Moisés, Pedro, nem Davi, mas vai usar você. Você é o homem e a mulher que o mundo clama. Algumas pessoas aqui serão enviadas para outros países, outros estados. Outras pessoas não serão enviadas para lá, mas podem fazer muita coisa aqui. Podem chegar para o pastor Rolson e dizer: pode contar comigo. O que é para fazer? Tem escola na cidade? Tem, eu posso dar palestra. Eu posso visitar hospital, eu posso visitar cadeia, eu posso fazer alguma coisa, eu posso fazer qualquer coisa. O que eu não posso fazer é ficar quieto. Porque tem vida dentro de mim. E a vida que está em mim não é minha não, é de Cristo. Ela aflora por todos os lados. Ela não consegue ver ninguém parado. Porque meu coração com Cristo é um missionário. Qualquer coração sem Cristo é campo missionário. E eu atinjo, eu vou para dentro. Você quer ver uma coisa, irmão? Dos 12 discípulos de Jesus, o único que não virou missionário virou traidor. O que você quer ser? Pensa aí. Ele só tinha 12. 11 viraram missionário, um traidor. Você quer ser o quê? E se a gente for levar pelo ponto assim da porcentagem, no meio de 12 tinha um traidor. A gente tem uns 700 aqui, tem quantos traidores? Esse dia eu estava numa igreja, aí tem aquele negócio de pregador que os pregadores fazem, eu resolvi fazer. Olha que tremendo. O pregador gosta de falar: vira para o seu irmão e tal, né? Tem uns pregadores que fazem isso, é de recurso didático. Aí eu resolvi fazer, só que eu fiz diferente. Eu falei para ele assim: vira para o seu irmão, olha para ele. Aí o povo olhou um para a cara do outro, esperando que eu falasse tipo assim: você é a última bolacha do pacote. Você é o cara. Eu estava lendo o texto onde Jesus diz assim, ó: quando o Filho do Homem vier, 2 estarão deitados numa cama, um será levado e o outro será deixado. 2 estarão juntos arando no campo, um será levado. Eu disse: olha para o seu irmão. E eles olharam um para o outro. Você pode estar olhando para alguém que não vai subir. Pensa no susto. Você já pensou se Jesus racha essa igreja nos 50%? Em qual metade você está? Na que vai ou na que vai ficar cuidando do tempo? Qual lado você está aqui essa noite? Porque essa noite é noite de decisão. Ou você passa para o lado do salvo, ou fica no lado abobalhado da vida, ou fica no lado de quem é de Deus, ou fica no lado de quem está enrolando. Irmão, pelo amor de Deus, chega de enrolar. Sabe gente encebado que não vai de jeito nenhum? Você já viu o carro atolado? Ele faz de tudo para tirar, enfia um pau embaixo, enroda e puxa, e um monte de gente, enquanto não vier um trator, a coisa não sai dali. Nós temos hoje uma espiritualidade de gente atolada. Ele fica cheio de coisa dessa vida. Jesus diz isso, preocupado com coisas dessa vida. Aí Jesus vem e fala assim, ó: dá uma olhada para os lírios. Ninguém cuida deles, mas eles crescem. Jesus pega Salomão, peso pesado da história de Israel, e fala: lembra de Salomão? Lembro. Nem ele vestiu igual um lírio. Para Jesus não é a grife nem a boutique, é o jeito de depender da graça. Quando eu dependo, eu sei que Ele cuida de mim. E cuidando de mim, eu sei que não precisa aparecer. Eu só preciso desaparecer, porque Ele me acha. Seja encontrado aqui hoje pelos olhos de Jesus, que procura os fiéis da terra. Eu quero mostrar algumas dimensões a vocês aqui hoje. Primeiro, repita comigo aí: proclamação. Sabe o que é isso? Não podemos perder a pregação do Evangelho. A Bíblia diz que Jesus veio para dar a sua vida. E sabe o que Ele mais fez enquanto viveu? Pregar. Portanto, não tem nada que eu faça que não seja, na obra missionária, que não seja a proclamação do Evangelho. E pregar o Evangelho é uma das coisas que nós estamos vivendo um declínio nas igrejas de hoje. Nós estamos vivendo crise da pregação. Jesus proclamou a palavra, ensinou, viveu para ser o verbo que anda com a gente, verbo que anda, transpira, fala, cura, chora. Nós vivemos hoje talvez uma das mais sérias crises da história da igreja no que tange à pregação. Nós temos hoje mensagens vazias, temos pregadores que substituem mensagem por massagem. É gente que está fazendo o povo sair daqui se sentindo o máximo, quando era para fazer se sentir o mínimo.
É gente que já não tem mais a palavra, a verdadeira e genuína palavra de Deus. Gente que fica enrolando no púlpito que não tem mensagem, fazendo pipoca da fé, fast food sagrado. Sem raiz, sem profundidade. Ou pior, piratas da internet. Requentando comida para a igreja e jogando do púlpito. Você já viu o pregador de uma mensagem só? Você vai 200 igrejas, ele pega a mesma mensagem, do mesmo jeito, até a oração, o espirro, a tosse, a língua estranha, no mesmo momento, dá para cronometrar. Se bater um vento e levar o papel, ele está perdido. Vocês já viram isso? Um declínio terrível na pregação tem surgido nas igrejas. Estamos acostumados à performance, não à vida. Sabe aquela coisa de botar umas roupas mirabolantes? Irmãos, eu vou contar uma... Eu vi numa igreja, ainda bem que eu vi, não me contaram. Eu vi um pregador com terno de oncinha. Ridículo. Terno de oncinha, sapatinho todo cheio de coisa, terno de oncinha. Isso é ridículo. Vou contar uma história para você. Olha para mim aqui, ó. Um dos maiores teólogos da história da igreja é chamado Soren Kierkegaard. Kierkegaard contou uma parábola que eu quero contar isso para você aqui hoje. Olha para mim. Ele contou que um dia, numa cidade, acampou um circo. E o circo está acampado na cidade, e chega o dia da inauguração do circo, e o palhaço está ali todo arrumado. De repente o palhaço está ali todo arrumado, só que alguém entra correndo no camarim do palhaço e avisa: olha, o circo está pegando fogo, incêndio. E o palhaço corre para a cidade, vai pedir ajuda. Só que olha, imagina a cena. Ele na correria, no desespero, nem percebeu que estava caracterizado como palhaço. Então ele chega na praça principal e começa: pelo amor de Deus, me ajudem, o circo está pegando fogo. E quanto mais ele grita, mais o povo aplaude. Você acreditaria num palhaço? À medida que ele vai falando, o povo vai gritando, e os caras chamam assim, os filhos falam: olha que cara genial, criou uma tacada de marketing perfeita, vai bombar o circo hoje à noite. É hoje a inauguração, não é? É hoje, todo mundo falando, e o povo rindo, e ele desesperado, e puxava a pessoa, e a pessoa afastava, e dizia: ah, que esse cara é demais. E Kierkegaard termina dizendo: o circo acabou nas chamas, porque quando perdemos o testemunho, também perdemos a autoridade. Ninguém acredita em palhaços de púlpito. Deus não chamou eu aqui para fazer você rir, mas para fazer chorar. Deus não me chamou aqui para encher você de uma série de coisas, é para esvaziar você de tudo que é porcaria. Deus chamou você aqui para ser talhado pela palavra. Michelangelo, quando fez a sua famosa estátua de Davi, tinha uma pedra de mármore de mais de 6 metros de altura. Ele trabalhou nela durante 2 anos com seu martelo, até fazer na pedra a imagem de Davi. Quando a pedra foi colocada em exposição, alguém perguntou para ele: como é que o senhor conseguiu ver naquela pedra tão feia uma imagem tão bonita como essa? Ele disse: é simples, eu nunca vi a pedra, eu só vi Davi. Peguei meu martelo e fui para cima e arranquei tudo que não era Davi. É isso que Deus está fazendo aqui hoje, arrebentando o que não é você, para você sair daqui limpo pela palavra que vos foi pregada. Sabe qual é o resultado imediato de um declínio na pregação? A morte do desejo missionário. É da pregação que surge o desejo missionário. As nossas igrejas aqui no Brasil surgiram com grandes cruzadas e eventos missionários da pregação da palavra. Bernard Johnson fez muito isso. Sabe como que Deus me chamou? Olha que coisa tremenda. Eu estava lá na sede do Ministério do Belém, em São Paulo. Eu tinha 11 anos de idade. Minha mãe conta que naquele tempo foi uma cruzada muito grande do Bernard Johnson, lá no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. E aí meu pastor chegou para mim no culto normal da igreja, porque o Bernard Johnson estava juntando um monte de irmãos para fazer parte da campanha da cruzada como pessoal de apoio. E o pastor chegou para mim e disse assim: segunda-feira, que isso era no domingo, na segunda-feira amanhã vai ter uma reunião 3 horas da tarde na sede do Belenzinho com o pastor Bernard Johnson, com o pessoal que vai trabalhar na campanha dele, e você vai. E minha mãe ensinou para a gente que não podia dizer não para o pastor. Falei: eu vou. Ah, sim, senhor, pastor, eu vou. Não fazia ideia do que era Bernard Johnson, cruzada missionária, nem onde era o Belém. Minha mãe pegou um irmão da igreja, que já até dorme no Senhor, e mandou que ele me levasse. Um presbítero da igreja. A gente foi, chegou naquela igreja bonita, a sede do Belém, lotado, um monte de gente. Aí eu sentei nos degraus assim do púlpito. Eu lembro até hoje, do lado do irmão, ele comigo. Estava nem muito preocupado com o que estava acontecendo lá, naquele movimento. Só que de repente o pastor falou: agora com os irmãos, o pastor Bernard Johnson. Quando ele pegou o microfone, que ele cumprimentou os irmãos. Irmãos, eu comecei a chorar desesperado. A camisa parece que fazia assim, coração a 1000.
E eu transpirava e chorava, e transpirava e chorava. E o irmão botou a mão no meu ombro e disse assim, ó, Deus te chama para a obra. Você vai pregar o evangelho onde Ele te enviar. Porque se você sentiu isso aí, é porque o ministério vem daí. Aquela chama nunca mais se apagou. E eu sei que hoje o Espírito Santo quer levantar homens e mulheres aqui para espalharem a graça da proclamação das boas novas do Evangelho da paz. Segundo, fala comigo, testemunho. É para a gente não perder a credibilidade. Uma coisa é proclamar a palavra, outra é viver o testemunho dela. Jesus viveu aqui ao assumir-se servo. Ele tratou de viver coerentemente com a sua escolha, serviu a vida toda. A crise de credibilidade que vivemos hoje, ela é endêmica e sistêmica. Nós perdemos a credibilidade lá fora e também dentro. Você quer ver uma coisa? Dá um trabalho imenso montar uma rede de missões nas igrejas, porque tem uma desconfiança violenta dos irmãos. Esse dinheiro vai para onde? Ou pior ainda, é gente que fica o tempo todo, ele vem com tanto lixo do mundo, que ele não consegue liberar a mente aqui dentro. Se há um lugar que você pode investir sem medo é no campo missionário. Eu já fui missionário do lado de lá, eu sei como é que é. Quer ver? Eu lembro até hoje do dia que a igreja fez um culto de despedida para nós. Culto de despedida de missionário é tremendo. O povo chora, faz promessa e não cumpre. É fantástico. Fizeram uma fila, eu lembro até hoje, uma fila de irmãos. Aí me abraçava minha esposa e chorava. Aí falava, irmão, eu vou depositar todo mês uma oferta para o irmão, em nome de Jesus. Aí a gente ia no banco, a gente tinha conta no Bradesco. Quem tem conta no Bradesco aí sabe. Tem máquina que só sai de 10, tem outra que só sai de 20, que é para injuriar. É ou não é? Aí a gente passava o cartão assim, orando, meu Deus, aquele irmão lá, aquela irmã, Senhor, ele foi tocado. Aí passava o cartão 4,50. Saldo. E dava uma raiva daqueles irmãos. Os irmãos falavam assim, naquela época ali, ó, eu tenho 35 anos, sou tão velho não, mas naquela época o pessoal ainda escrevia umas cartas. Vamos escrever a carta para o irmão. Até hoje não chegou uma. Acho que ele estava esperando o e-mail. E a gente lá no campo sem saber o que vai fazer. Eu lembro que eu estava numa cidade chamada Guaraciaba do Norte, implantando um seminário teológico, treinamento para os obreiros. E a outra cidade, Croatá, mais ou menos uns 70 quilômetros de uma cidade para outra. Tinha um ônibus que saía às 6 horas, R$14 a passagem. Aí eu fiquei pensando, minha esposa chegou para mim segunda-feira, eu dava uma aula aqui em Guaraciaba numa segunda, para dar outra aula na outra segunda lá no Croatá, bem na beira da Serra da Ibiapaba. Aí minha esposa chegou para mim na segunda-feira e falou, acabou tudo. Eu falei, mas tudo o quê, né? Tudo. Não tem nada. Ela falou, de pasta de dente até feijão, não tem nada. A gente já tinha almoçado, eu falei, bem, né? Falei para ela, eu tenho o dinheiro aqui, R$14 da passagem para ir para o Croatá, e eu vou. Eu não vou deixar aqueles irmãos na mão. Os irmãos trabalham o dia inteiro, lavoura de tomate, pimentão, os irmãos numa tribulação, numa luta, eu vou ter que ir. Eu falei para ela, eu vou. Ela falou, vai, não deixa eles na mão não. Falei, se eu comprar alguma coisa aqui, vai dar para quebrar um galho, mas quer saber, eu vou. Irmãos, eu não sei se você já fez esse tipo de viagem, mas eu entrei no ônibus moído, chorando, coração na mão, dizendo, Deus, como é que vai ser depois? Eu não sei, tem alguns irmãos aqui que eu já conheço, que o Linderson ali que dá aula de teologia, eu não sei porquê, mas depois que a gente dá aula de teologia, dá uma fome. É ou não é? Pastor Isaías sabe disso aí, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que vai ser para voltar? Aliás, eu fiquei pensando como é que eu ia voltar, porque o dinheiro para ir eu tinha, R$14, para voltar já não tinha. Porque os irmãos que mandaram a gente esqueceram, para ficar mais elegante, eles esqueceram a gente lá. Quando eu cheguei lá, que estou dando aula, olha que tremendo, quando eu desci do ônibus, veio uma irmã, pastor, missionário, aí me abraçou, aquela coisa toda, botou R$20 no meu bolso. Falei, maravilha, garantiu 14 da volta, 6 dá para comprar um lanche. Aí já fiquei feliz, tranquilão, dando aula, sossegado. Só que enquanto eu estou dando aula, lá na frente da igreja, na porta da igreja, estou vendo a movimentação dos irmãos. Até achei estranho, irmão, não para, pelo amor de Deus. Quando terminou a aula, eu falei para o irmão, abracei o irmão que estava comigo, ele falou assim, pastor, eu vou te levar lá no Guaraciaba. Falei, não, pelo amor de Deus, o irmão acorda amanhã cedo, vai trabalhar, daqui lá 70 quilômetros depois para voltar. Ele falou, não, o senhor não vai conseguir ir sozinho não. Falei, não tem um ônibus aí, daqui a pouco ele passa, eu vou. Falei, não, o senhor não vai dar conta de ir sozinho não.
Falei, mas por quê? Aí saímos lá fora, 4 caixas, lotada. E quando eu abri a caixa, a primeira coisa que tinha, uma pasta de dente e um pacote de feijão. Do lado. Ai. Se Deus está com você, Ele cuida. Deus cuida de você, Deus cuida da sua vida, Deus cuida da sua história, Ele é o Senhor das suas causas. Testemunho, vida. Ele viveu entre a gente, com a gente, dentro. Sabe o que é mais interessante de Jesus? Uma das principais razões pelas quais Jesus pode ser o nosso maior exemplo de testemunho, é que em nenhum momento da vida você vê Jesus explicar uma coisa mirabolante que não tinha aspecto dentro do povo. Ele explicava, falava às vezes por parábola, mas estava o tempo todo vivendo cada um daqueles processos que explicava, o tempo inteiro vivendo, andando com os discípulos. Você já parou para pensar nisso? O tempo todo andar com os seus discípulos, a tal ponto que quando ele falou que ia embora, os discípulos se sentiram órfãos, filhos sem pai. E Jesus ainda piorou a situação, porque falou, não, fica tranquilo que eu vou rogar ao Pai, Ele vai mandar consolo. Ou seja, vai doer mais ainda. Porque consolo não é para quem venceu, é para quem está na crise. Estou achando que isso aí é dor, vai doer mais ainda. Mas Ele vai vir e vai ficar com vocês para sempre. Campo missionário é um negócio complicado, irmãos. E sabe o que é mais estranho? Em muitas igrejas, a mentalidade missionária ainda precisa ser transformada. Porque nós temos uma mentalidade missionária dos extremos. É mais ou menos assim, ó. Se o missionário for para o campo e engordar, sabe o que a igreja faz? Ele é corrupto. Está roubando dinheiro da obra, está engordando. Não é não, irmão, porque o povo está tratando bem. Adore a Deus e agradeça por isso. Agora, se o missionário vai para a obra e começa a emagrecer, fica magrinho, a gente fala, é pecado. Não está dando certo, isso aí é coisa errada. Sabe por quê? A gente acha o seguinte, ainda existe na igreja evangélica brasileira a mentalidade de missionário como se ele fosse um Indiana Jones de Deus. Ele tem que sofrer, tem que ralar, comer as coisas que ninguém come, se arrebentar todinho, que é para voltar aqui e contar um monte de testemunho para a gente ficar ansioso por um fã-clube divino. A gente fica sentadinho como quem assiste um cinema. Fala mais, irmão, fala daquelas coisas ruins que você comeu lá, fala da miséria que você passou. Misericórdia, eu não vou, mas você foi, que legal. O missionário não existe para o seu clubinho religioso. O missionário não existe para ser um mico de circo para você aplaudir. O missionário faz o que você não tem coragem de fazer, fala o que você não tem coragem de falar, sofre onde você não tem coragem de ir. Missões é coisa para gente que tem coragem. É por isso que esse povo meia boca de hoje não faz. Tem que ter coragem. Sabe por quê? Primeiro, coragem para romper, para proclamar um evangelho genuíno. Não dá para empurrar com a barriga. Pior não é isso. Pior é que tem igrejas que acham que missões é uma espécie de casa de recuperação fora daqui. Pega aqueles irmãos que dão problema na igreja o tempo inteiro e joga para a missão. Fala, pastor Rolls, cuida aí que esse daí vai ser benção para você. Por quê? Porque é miséria para nós. Joga fora. Ainda bem que Jesus trata as pessoas e cura. Ainda bem que Jesus é capaz de transformar pedregulhos em joias. Jesus é capaz de transformar fichas em moedas de ouro. Jesus é capaz de transformar um Paulo assassino num Paulo servo. Só Jesus faz isso. Para a gente resgatar a credibilidade do testemunho, só tem um caminho: a imitação de Cristo. É andar como Cristo andou, amar como Cristo amou, viver por Cristo, para Cristo, em Cristo e projetando Cristo. O tempo todo. Aliás, tem uma coisa que eu acho esquisita de muitas igrejas. Você já viu que tem gente, por exemplo, na igreja que não conhece Jesus? Ele está na igreja, mas não conhece Deus. Ele quer presentes de Deus, mas não presença de Deus. Ele está preocupado com o que ele pode ganhar, o que vai dar certo aí. Vai ou não? Como é que eu vou ganhar? Eu até invisto aí nesse projeto que vocês estão fazendo em missão, mas o que eu vou receber disso daí? Ou pior ainda, é aquele que faz assim, ó, eu dei uma contribuição para o desenvolvimento da campanha missionária, mas no último dia, na hora que for agradecer, tem que falar meu nome. No desvio. Já viu? Gente que fala assim, não, se não falar meu nome, aí eu não volto para casa, fico triste, falta uns cultos aí. Até o pastor ir na minha casa, pastor, irmão, você sumiu. Não, pastor, fiquei meio triste aí com as coisas aí, bobagem. Não, fala aí, irmão, não, bobagem, pastor, deixa para lá, já passou, não é bobagem não, está quase morrendo, irmão. É porque lá no dia lá o senhor falou o nome do fulano, da irmã lá, e não falou o meu. Não tem isso não, né? Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente é educado para ficar no centro. É educado para receber o holofote. Irmão, se tem uma coisa que atrapalha é o holofote. Você sabia disso? Só quem já pregou diante de holofote, eu não suporto pregar em lugares que tem aqueles
Jogo de luz. Holofote primeiro, esquenta demais. A gente termina de pregar todo molhado. Segundo, é luz para todo lado, você não sabe direito para onde olhar. Terceiro, cega os olhos da gente, porque nem toda luz é boa. Luz de neon é bonita, mas não brilha direito. É ou não é? Só faz um jogo assim para dar uma ajeitadinha nas trevas. Tem gente na igreja que é luz de neon, ele brilha nas trevas, mas não dissipa as trevas. Os rabinos dizem que imagine a pulga mais preta, na noite mais escura do deserto, em cima de uma mesa de mármore preto, e Deus vê, porque onde Deus chega é luz, e se Ele está lá tudo é claro. Ei, irmão, deixa Jesus falar para você hoje que o seu testemunho vale mais do que gritos vazios que tentam impor a máscara. Terceiro, fala comigo, serviço. Nós não podemos perder a oportunidade de alcançar vidas. Agora, serviço, eu vou te dizer uma coisa muito séria, preste atenção nisso aqui, ó. Olha o que diz a Bíblia, em 1 João 3, 17 e 18, diz assim, ó: quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, mas nem de língua, mas por obra e em verdade. Eu conheço tudo quanto é crente do mundo que sabe João 3,16 de cor e salteado, porque Deus amou o mundo, é ou não é? 1 João 3,16 já é mais difícil. Nisto conhecereis o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa pelos irmãos. Aí já é mais difícil. Sabe o que é serviço na Bíblia? Não é o quanto eu consigo fazer de movimento na igreja. Tem gente que acha que serviço na igreja é aquele indivíduo que ele chega aqui, ele canta, ele dirige o culto, ele prega, ele tira oferta, ele ministra, expulsa demônio e vai para casa vazio. Ele é um ativista, mas não tem atitude, não é? Tem gente que acha que serviço na fé é com contabilidade eclesiástica. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ele não aprendeu uma lição ainda com o filho pródigo. O filho pródigo tem uma coisa fantástica. Ele só sabe contar defeito. Pequei contra o céu, pequei contra ti, pequei contra todo mundo. O outro que está em casa só sabe contar virtudes. Eu sou o cara, tenho trabalhado para o Senhor, nunca faltei. Um só conta defeito, o outro só conta virtude. Só o pai que não conta. Porque pai é amor e amor não conta. Amor recebe, trata e cura. Serviço não tem a ver com quanto você computa, com quanto você calcula. Sabe aqueles irmãos que falam, irmão, eu fiz muita coisa na obra de Deus, eu tive toda uma história na obra de Deus. Não tem nada. Porque a Bíblia deixa bem claro que o que a sua mão esquerda fizer, ou a direita fizer, a outra não vê. Aliás, isso para mim é uma das coisas mais lindas da igreja. Você vê as outras assistências sociais que tem no mundo, os caras fazem, aí qualquer coisa que faz, vem em câmera, televisão, mídia, joga na internet, faz e acontece para todo mundo ver. A igreja é o único lugar no mundo que todo dia, nesse exato momento agora está acontecendo isso, alguém está abençoando alguém e você nunca vai ficar sabendo. É impressionante. Quantos irmãos no final do culto assim, vêm dar um abraço, você coloca uma oferta no seu bolso e some, você não vê nem o nome. Eu conheço um empresário no Ceará que sozinho sustenta 130 missionários no mundo, e eles nem sabem o nome dele, porque ele não deixa. Tudo na surdina, sem que ninguém saiba. Por quê? Porque a glória não é nossa. Sai de cena, é difícil sair de cena. Olha que tremendo, graça pura, a igreja é um movimento tremendo por isso. O mundo pode fazer o que a igreja faz até melhor do que a gente, olha para mim. O mundo pode fazer assistência social melhor que a igreja. O mundo pode dar comida para os pobres melhor que a igreja. O mundo pode abraçar as pessoas melhor do que a igreja. O mundo pode dar templos extraordinários melhores do que o da igreja. Mas o mundo não pode oferecer a graça. E a igreja pode. A igreja é um lugar onde as pessoas podem chegar como estiverem, detonadas, arrebentadas, e aqui são trazidas, tocadas, curadas, saradas e devolvidas ao mundo. Aqui o amor emerge de uma situação interessante. A Bíblia diz, se você vê alguém e você possuir os bens, mas não faz, não ama. Sabe aqueles irmãos que falam assim, irmão, se precisar de alguma coisa, você me fala? Isso não é serviço. Antes de vai lá e coloca um dinheirinho no bolso, é melhor do que perguntar. É ou não é? Sabe o que é mais interessante ainda? Isso pode se aplicar ao mundo espiritual. Se você sabe que na sua rua, no bairro que você vive, tem situações terríveis e você pode fazer alguma coisa e não faz, peca. Tem uma coisa que eu não gosto, é o seguinte, eu estava esses dias numa igreja, e o irmão falou para mim, aqui no nosso bairro tem 20 e tantas igrejas, assim, com aquele orgulho teológico, clerical, tem não sei quantas igrejas. Aí eu perguntei, como é que é a criminalidade do bairro? Pastor, é terrível, aqui é terrível, aqui o cara mata um e deixa o outro amarrado no outro dia de manhã. Eu falei, que diferença faz ter 20 e tantas igrejas? Para que esse sal todo no saleiro? É ou não é?
Que diferença faz? Tem um monte de prostituto, um monte de coisa e a coisa não flui. Que evangelho é esse que é gritado aqui no púlpito, mas não atinge a rua? Não faz diferença na vida das pessoas. O mundo continua a mesma miséria, a mesma tragédia e não muda nada. E o pior não é isso, uma rede de corrupção interminável no meio dos irmãos. Se o evangelho que nós pregamos não for uma proclamação, um testemunho, um serviço, ele é só uma religião a mais, discurso vazio, que é repetitivo, cansativo e não gera vida. Mas o da igreja genuína é diferente, é um evangelho que vem para transformar. Olha para mim aqui, ó, nós que somos cristãos, nós agimos nessas 3 dimensões, olha que tremendo, através do que nós dizemos, proclamação, através do que nós fazemos, testemunho, e através do que nós somos, serviço. Esse serviço aqui, ó, é muito, mas muito além do que simplesmente produzir alguma coisa, porque a gente que é como máquina, funciona, produz, gera, mas não está fazendo o serviço para Deus. Serviço para Deus tem aquela qualidade indispensável que é desaparecer. É fazer tudo e sumir. Quer ver uma coisa da Bíblia que é tremendo? Moisés. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, olha a terra. Moisés está no topo do monte, olhando a terra todinha. E Deus fala: está vendo a terra toda, Moisés? Estou vendo. Você não vai entrar, não. É ruim, né, não? Você chegou aqui, trouxe esse povo todinho, fez uma das descobertas mais horríveis da Bíblia, que é tirar o povo do Egito, mas não conseguir tirar o Egito do povo. E você está aqui no limiar da terra, você sabe que a terra é real, é verdadeira, que passos estão impedindo apenas você de entrar, mas você não pode entrar. E mais incrível de tudo, é que Deus fala para Moisés: Moisés, sobe no monte, porque ali morrerás. Aí tem um povinho cantando na igreja: quem tem promessa não morre. E os que têm a promessa de morrer? É o caso de Moisés: sobe no monte, você vai morrer lá em cima. Ô irmão, como é que você subiria? Imagina se Deus chega para você hoje e fala assim: sobe naquele monte ali que você vai morrer lá no topo. Você subiria como? Ia dar a volta todinha no monte, não era? Você sabe que cada passo é um a menos. Você sabe que sobe, mas não desce. E por mais incrível que pareça, é porque você não vai descer, que no caso você vai descer. Você vai entender isso depois. Quando ele está lá no topo do monte, ele olha para a terra toda e Deus fala: você não vai entrar, Moisés. Deus não podia ter deixado Moisés entrar por uma semana, só para fazer uma conferência, uma cruzada? Ele morre lá em cima. E Deus esconde o corpo. Num alto grau de intimidade, a gente só enterra nossos queridos, e Deus faz isso. Moisés, deixa eu fazer teu funeral, deixa eu te enterrar. Para nós, existe passado, presente e futuro. São ilusões cronológicas que a gente de fato tem o presente. Passado é baseado em memória, futuro, projeções, mas o que a gente tem é o hoje. Só que Deus não tem isso. Para Deus é um eterno presente. Deus não tem passado, muito menos futuro. Para Ele é tudo. Tudo é estabelecido. Como é que termina o Deuteronômio? Nunca mais se levantou em Israel homem como Moisés, a quem Deus fala face a face. Vem Jesus, o próprio Deus, encarnado, veio ao mundo, começou a andar, aí sobe num monte, na terra prometida, se transfigura. Quem é que aparece lá? Falando face a face. Moisés. No lugar onde ele sempre sonhou estar, mas numa dimensão inimaginavelmente superior. Sabe por quê? Porque como um profeta, Moisés entregou toda a mensagem de Deus ao povo sem contradizer nem diminuir. Como sacerdote, ele serviu o povo diante de Deus com toda a paixão possível, mas como servo sai de cena no monte, para que na entrada da terra toda a glória fosse só de Deus. Não tinha o Moisés para eles aplaudirem. Olha que tremendo. Moisés sai de cena no monte. Escuta o que eu vou dizer para você aqui agora, em nome de Jesus. Jesus está pedindo para você hoje: tem coragem de sair de cena? Tem coragem de não receber o aplauso na hora da inauguração? Tem coragem de investir tudo e na hora do aplauso sair de cena? Deus está chamando você aqui hoje para entender uma verdade tremenda da fé. Ele faz porque Ele é Deus, não porque Ele é obrigado a fazer. Sabe por que Jesus veio aqui hoje? Não é porque a gente veio, Ele veio porque é misericordioso o suficiente para receber nosso louvor e nossa adoração. Ele veio porque sabe que a gente aqui está rompendo uma barreira terrível. Nós estamos no século dos egoístas, dizendo para todo mundo: eu não sou egoísta, eu vivo para os outros, para a tua glória, e pode me usar para atingir gente. Sabe o que é fazer missão para Deus dentro dessa ótica do serviço? Invadir a cidade. Aliás, eu quero falar uma coisa aos irmãos aqui, ó.
O que Deus chama essa igreja para ser não é só uma igreja comum, uma entre outras, mas a igreja da cidade. Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Sabe o que Deus quer que você seja? O pastor da cidade. Eu aprendi isso numa experiência extraordinária. Eu tive no interiorzão do Piauí, conversando com um pastor, fui ministrar na igreja do pastor lá, e o pastor, aquilo mexeu demais com o meu coração. Ele falou para mim assim: vamos ali na sede da prefeitura pegar um data show que eu ia usar à noite no culto. Falei, vamos lá. Aí ele falou, mas vamos a pé. Ele tem o carro, mas vamos a pé, é perto, vamos lá. Irmãos, levou quase um dia para chegar lá, porque o pastor para em todas as esquinas, e o povo vem e cumprimenta, e abraça, e conversa, e ele passando assim, olha lá dentro da casa, vai vestir uma roupa, rapaz. O cara passou assim, senhor, aí veste a camisa, e ele vai andando, e andando. Aí quando ele chegou lá para mim, eu já estava cansado, ele botou a mão no meu ombro e falou, eu não sou o pastor da igreja, eu sou o pastor da cidade, a cidade é minha, Deus me deu e eu estou aqui. Você foi chamado para ser o pastor da cidade, a igreja da cidade, o irmão que vai fazer diferença na cidade. Deus está falando para nós aqui hoje, eu sinto isso muito forte aqui hoje. Pelo amor de Deus, abandona esse banco, irmão. Vai fazer diferença na rua, faz diferença na cidade, vai na fábrica, na escola, vai na vida. Mexe com gente, toca pessoas. Dá testemunho no mercado, dá testemunho na vida. Faz a coisa fluir na rua, no meio da vida, onde a coisa acontece. Você não cansa, não? De ficar sentadinho na igreja o tempo todo dia lá, sexta, sábado, domingo, quinta, terça. Seja a igreja da cidade. Ou vocês querem que Blumenau seja conhecido só pela Oktoberfest? Porque se você quiser, é isso que vai acontecer. Mas se você quiser, Blumenau vai ser conhecida como a cidade onde Deus começou um avivamento no Brasil. E esse avivamento começou a tocar vidas, começou a varrer nações e atingir gente a partir daqui. Irmãos, eu tenho sonhado tanto com o avivamento nesse Brasil. Todo dia eu oro, Deus manda um avivamento. Mas sabe o que é avivamento genuíno? É aquele que acontece tanto nos Estados Unidos. Não sei porque Deus dá tanto avivamento nos Estados Unidos, podia dar um para nós. 5 pessoas se juntam numa salinha para orar, Deus manda um avivamento e muda nações. Sabe o que é avivamento? Olha para mim aqui, ó. Imagina que você esteja numa viagem de final de ano com a sua família no carro. De repente acontece um daqueles acidentes ridículos da vida. Você capota o carro, a pessoa que você mais ama é projetada para fora pelo vidro e fica estirada no meio da avenida. E você desesperado começa a procurar celular, que nenhum celular no mundo pega nessa hora. E você desesperado, aí vem alguém e para do seu lado e começa a te ajudar, e pega o celular e resolve ligar, e liga para a ambulância, e aí avisa para você, o socorro está a caminho. E você ali desesperado, mas uma pequena chamazinha se acende aqui dentro, porque a frase foi, o socorro está a caminho. Aí de repente, vem trazido pelo vento, o som da sirene lá longe, e aí você já começa uma chamazinha a se acender mais ainda, o socorro está chegando, de repente chega a ambulância, descem os paramédicos, e começam a imobilizar a pessoa, fazer todo aquele tratamento, e você ali já desesperado, imagina a cena. De repente colocam o teu amado, a tua amada na ambulância e você vai junto, aí entra no hospital e aquela angústia. Isso só termina quando o médico vem, bota a mão no seu ombro e fala, olha, fica tranquilo, está salvo, está fora de perigo. Aí você, como se o peso do mundo inteiro caísse dos ombros, você procura um lugar, senta e aí respira. Sabe o que é isso? Avivamento, o Espírito Santo enchendo um corpo que estava prestes a se transformar num cadáver. A igreja dos quase mortos pode receber o avivamento. Irmãos, clamemos por um sopro de Deus que nos tire do marasmo. Clamemos por um sopro de Jesus que nos faça movimentar. Eu fico imaginando se Deus enviar um avivamento nesta conferência. Se Deus enviar um avivamento aqui, nós vamos mudar o mundo. Nós vamos tocar nações. Nós vamos varrer a corrupção desse país. Porque se Deus manda um avivamento, a coisa muda. Jonathan Edwards prega um sermão, e durante dias o comércio não abriu, as pessoas com o coração na mão, porque sentiam a glória de Deus tão tremendamente. Eu tenho orado para que Deus, através da verdadeira pregação da palavra, mande um avivamento genuíno para o Brasil. Isso vai, quando acontecer isso, vai mudar a história da nação. Deus está no controle da história. Deus está no controle da nação. É Deus quem está no controle do governo. É Deus quem está no controle de tudo.
E é Deus quem quer nos usar para mudar a história desta cidade. Eu sinto Deus dizer isso a esta igreja: recebam esta cidade nas mãos, mudem a história dessa cidade, toquem os jovens dessa cidade, invadam os adolescentes dessa cidade, entrem nas escolas dessa cidade, tomem essa cidade. Fica de pé, por favor. Eu quero fazer um desafio com você agora. Essa noite eu não vou chamar ninguém aqui à frente, não. Eu vou pedir para você dar a mão ao seu irmão, que é para que todo mundo esteja aqui à frente. Todo mundo. Eu só quero que a gente ore por uma coisa aqui hoje, só uma coisa. Escute. Ore pedindo: Deus, nos dê essa cidade. Queremos essa cidade. Ou vocês não querem? Não quiser, eu paro aqui, eu nem oro. Vocês querem essa cidade? Então preparem-se. O que Deus fará nessa cidade através desta igreja. Deus quer nos dar essa cidade. Deus quer transformar essa cidade num celeiro missionário. Deus quer fazer com que você seja um homem e a mulher que a partir daqui vai ser um farol no oceano dos frustrados. Pede agora para o Espírito Santo: Senhor, olha para mim. Eu quero ser o homem dessa cidade, a mulher dessa cidade, Senhor. Eu quero que o Senhor me use para entrar nos casamentos destruídos dessa cidade. Eu quero que o Senhor me use para entrar, Senhor, na ambição dessa cidade. Essa cidade não vai ser conhecida pela cerveja que toma, mas pelo vinho da ceia, distribuído na comunhão das pessoas. Eu sinto uma graça tão tremenda aqui hoje. Um minuto aí, um minuto. Fala para Jesus agora, abre o peito, rasga o coração agora. Fala para Jesus: Senhor, a rua da minha casa já serve para mim. Me dá a rua da minha casa, Senhor. Eu quero atingir os vizinhos. Eu quero que a tua glória entre lá. Eu quero espalhar o bom perfume de Cristo. Eu quero que o mundo saiba que na rua da minha casa uma revolução começou. Que a notícia corra: homens e mulheres estão sendo mudados naquele bairro. Se você está aqui, é pastor de congregação, essa palavra é para você. Seja o pastor do bairro, seja o pastor daquela cidade agora. Toma aquele bairro na tua mão. Faça a tua igreja ser o lugar naquele bairro onde a sociedade vai ser curada. A glória de Deus está aqui. Deus está aqui. Jesus veio para o mundo. Ele veio ao mundo. Ah, eterno, soberano Deus, dá-nos essa cidade, Jesus. Tomamos essa cidade pelo teu nome. Almas e almas se convertendo nessa cidade. A tua glória sendo derramada bairro por bairro, Senhor. A criminalidade destruída, a prostituição sendo destruída, as drogas sendo banidas daqui, nem as tragédias naturais ocorrendo mais. Essa cidade é nossa, porque o vento do Espírito vai soprar. O vento do Espírito vai soprar. Ele vai soprar. O avivamento virá. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Sopra, Espírito de Deus. Move, Espírito de Deus. Entra, Espírito de Deus.